Ora, aquele foi um momento em que também, na poesia, apareceu uma coleção chamada Violão de Rua, em que nós tínhamos o tempo todo essa crítica aceba. Por exemplo, um poeminha chamado A América, América do Norte, América Rapina, América da Morte, América Latina, América do Norte, América que come, América de carga, América que paga. E assim vai. Não é? Uma série de poetas, inclusive tipo assim, Vinícius de Moraes e outros, começam a fazer exatamente essa poesia participante. O pobre lava a terra, o seu dia é enorme, lavra a fome e a miséria, o rico come e dorme. Percebe a oposição pobre e rico. Quer dizer, toda essa arte de protesto vai explorar esta oposição simples entre uma coisa e outra. Antigo, moderno, pobre, rico, etc. Isso, evidentemente, com um efeito didático. O efeito didático exige que você gere personagens estilizados para melhor produzir o efeito. A gente sabe que faltam mediações aí, mas isso era fundamental para a politização, para a conscientização e para, de certa forma, excitar a participação das pessoas. Você que mora no alheio, que anda de lotação, que trabalha o dia inteiro para enriquecer o patrão, que ainda espera desse mundo de injustiça e exploração, percebe denúncia e exortação. O que você está esperando? Pegue em armas, ou então faça outra coisa. Não fique de braços cruzados. Essa era exatamente a proposição que estava disseminada, não só entre os estudantes, entendeu? Mas, de modo geral, isso era um fervor que tomava conta, porque se acreditava que se estava à beira de uma transformação, revolucionária ou não. Havia modos diferentes de pensar aí mesmo dentro das esquerdas. Bom, isso evidentemente despertou o temor dos poderes constituídos e daqueles que tinham seus direitos, que achavam que estavam sendo ameaçados, né? Seja o capital internacional, seja o capital nacional, seja o moralismo nacional, assim por diante, que começam a preparar para exatamente enfrentar essa possível emergência de um processo transformador e que podia ser, evidentemente, revolucionário. Não é? A reação se arma politicamente, através, por exemplo, dos governadores de Minas, Magalhães Pinto, da Guanabara, que era agora o nome do Rio de Janeiro, depois que a capital mudou para Brasília, que era Carlos Lacerda, ou do Balofo paulista Adhemar de Barros, entendeu? É claro que nós tínhamos em Pernambuco Miguel Arraes e tínhamos no Rio Grande do Sul o Brizola, tá certo? Mas nós tínhamos exatamente essa reação se armando, e é exatamente desse conluio, da burguesia nacional, para manter seus privilégios, apoiada, inclusive estrategicamente, pelo capital internacional, significada pelos Estados Unidos, que dava todo o apoio, e articulado a lideranças civis de todo tipo, de políticos, de donas de casa, de padres, de bispos, etc., que articularam exatamente no começo do ano de 1964, uma reação forte ao governo do Jango Goulart e que levou exatamente ao golpe de 64, exatamente em 31 para 1º de abril de 1964. Né? Podemos dizer que nesse momento ficou claro que nós tínhamos vivido, nesse começo dos anos 60, uma extensão do tempo das ilusões dos anos 50. Se as ilusões dos anos 50 tinha sido a ilusão de que a modernidade, por si só, poderia exatamente levar o Brasil à saída do subdesenvolvimento, o que não ocorreu, a modernização cultural e artística foi enorme. A modernização social e estrutural não ocorreu, absolutamente. Entendeu? E permaneceu exatamente essa diferença entre uma infraestrutura absolutamente atrasada e uma superestrutura intelectual, artística bastante avançada. Mas essa superestrutura artística fazia crítica exatamente dessa disfunção histórica, né? Quer dizer, aí também se percebeu que houve uma ilusão, a ilusão de que a modernidade tinha um valor em si, que a modernização era um valor em si, isto é,
que o progresso era um valor em si. Se percebeu em 64 que tinha se vivido uma ilusão de poder, uma ilusão de que o povo podia ser o centro da história e que seria possível, através desse chamado processo de conscientização, por exemplo, através da educação, como através do método Paulo Freire, por exemplo, no Nordeste, que através da conscientização se poderia estabelecer uma massa revolucionária, avançada, progressista, etc. O que aconteceu foi que o golpe se efetivou de um dia para o outro e não aconteceu nada. O governo, que pensava ter uma estrutura, inclusive militar, assegurada, não tinha nada. E os políticos do staff do Jango Goulart também ficaram tão surpresos quanto os intelectuais e os estudantes, que tão animados estavam com essa crítica da realidade nacional e com esse desejo de busca do povo como personagem histórica, que viveram uma desilusão extraordinária. Essa desilusão funcionou como uma derrota e uma perplexidade se impôs. Alguma coisa como se um carnaval tivesse terminado, como canta a bela música do Carlos Lyra. Acabou nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais cantando feliz, e nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos vão sorrir, voltou a esperança, é a vida feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis e há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar de que a gente nem sabe. Quem me dera viver pra ver e brincar outros carnavais, com a beleza dos velhos carnavais, que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de O carnaval que se findou era exatamente a crença que seria possível transformar o país através da conscientização do povo e que os intelectuais, os estudantes, etc., seriam exatamente aqueles que fariam a mediação, principalmente falando em nome de um povo que não tinha voz. Esta foi a desilusão, que não seria, politicamente, em teoria política, quer dizer o seguinte, não é possível falar em nome do povo. Ou você exatamente leva o povo a ser sujeito da história, ou falar em nome do povo não produz transformação. Esta foi o grande acontecimento daquele momento. Aliás, um filme nesse momento, que é um filme de 65, chamado O Desafio, do Paulo César Saraceni, é bem um filme que mostraria essa perplexidade que tomou conta de todos aqueles que estavam falando em nome do povo. Os cantores que acreditavam exatamente no poder da canção. Quer dizer, num primeiro momento, quer dizer, se começa a ter dúvidas sobre esse poder da arte e da canção. Aliás, é de 65, uma extraordinária entrevista de um jovenzinho, Caetano Veloso, que num artigo publicado na revista Ângulos de Salvador, em 65, falava assim:
Quanto aos grandes problemas, o da verdadeira popularização do samba, de sua volta como linguagem entendida e forma amada de todo o povo brasileiro, e da desalienação das massas oprimidas em miséria, slogans políticos e esquemas publicitários, essas não os resolveremos jamais com violões. Quer dizer, uma coisa extremamente sagaz do Caetano, nesse momento, já entendendo, entendeu? Que a arte não tinha o poder de transformar a realidade. Ele tinha o poder de significar e de aludir, mas não tinha o poder de transformar, por exemplo, o povo em personagem histórico. Isto vai ser uma coisa fundamental para aquilo que acontece depois do golpe. O ano de 64 foi um ano extremamente difícil, depressivo, e que todo mundo ficou exatamente perplexo com a perda de um discurso, que era o discurso da Revolução. Mas, no finalzinho de 64, exatamente em dezembro de 64, uma coisa aparentemente simples, né, dá mostra de que alguma coisa está acontecendo que já não é mais sob a forma da inocência e do puro fervor revolucionário dos anos 61, 64. Essa perda de inocência vai fazer com que um novo modo de expressão artística, de expressões artístico-culturais surjam ainda articulando o binômio denúncia e exortação, isto é, a denúncia das inconsistências brasileiras, da dominação, etc., etc., e a exortação a que alguma coisa fosse feita, entretanto, rearticulando e reavaliando o poder dos artistas e o poder da arte, o poder da canção, o poder do teatro, o poder do cinema, etc., que tinha um poder, mas não era aquele poder de transformação. Muda o foco da questão, não é mais o povo que deve ser conscientizado, mas o cinema, a canção, o teatro, a literatura deve se voltar exatamente para a inteligência, para esse setor crítico, para reavaliar quais são as possibilidades de ainda pensar uma transformação, de pensar aquilo que ficou instituído como sendo um dia que virá, um dia que há de vir em que tudo vai se transformar. É no fim de 64 que um show muito simples, no Rio de Janeiro, chamado Opinião, coloca no palco, numa espécie de uma encenação muito simples, mas criada pelo Vianinha e Paulo Pontes, coloca em cena 3 músicos, exatamente porque a música amada pelo povo brasileiro era a audição, talvez, necessária que se precisava naquele tempo, mais do que o cinema, o teatro ou a literatura. Bom, quem está no palco? Nara Leão, como se sabe, uma moça da Zona Sul, carioca, e que tinha visto e acompanhado o nascimento da Bossa Nova, e etc. Do outro, junto com ela, o Zequete, o músico do Morro, né? E o João do Vale, o músico do Rio de Janeiro, mas também que vinha do Nordeste. Quer dizer, um personagem que veio do Nordeste, um do Morro e um da cidade. O Morro e a cidade. Novamente a oposição. O Nordeste, o Morro e a cidade. Quer dizer, esses pares, vários pares de oposição. O Norte e o Sul. O Morro e a cidade, percebe? A cidade e o campo. Quer dizer, essas oposições continuam vivas. Colocadas no palco, eles cantam uma série de músicas. Uma música que fez furor naquele momento no show e que deu início exatamente a uma nova ideia do que poderia ser agora o protesto e a exortação, como resistência ao regime militar, à ditadura, e ao mesmo tempo como proposição de ação, é a música Opinião, que é do Zequete. A música tinha sido composta, na verdade, uns anos antes, quando Carlos Lacerda, governador da Guanabara, resolveu despejar uma série de morros, quer dizer, limpar certos morros e transferir as pessoas para conjuntos habitacionais.
Então, o Zequete fez essa música que retomada no palco, opinião, assim falava. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, e estou pertinho do céu, podem me prender. O mote era: pode me prender, pode me bater, que eu não mudo de opinião. Quer dizer, está instaurada a proposição de um novo modo agora de se pensar uma transformação que não é mais a transformação totalizante do país, mas a transformação na linguagem que pudesse resistir aos cálculos e à violência do regime que ia se especificando cada vez mais com cada ato institucional que era exatamente lançado, né? O que vai aparecer aos poucos é que não há no que vem na música, principalmente desse momento, é a proposição de alguma coisa muito interessante, que é o canto. A maior parte das músicas desse momento vai, de uma maneira direta ou indireta, falar do dia que virá. Quer dizer, a proposição de uma utopia de transformação, e o cantor seria exatamente o portador desta verdade, que seria a verdade do país. Tratava-se então agora de dizer a verdade do país, sem ilusões. Não se tratava mais como do Barracão, na Ave Maria do Morro, e tantas músicas passadas, lindas, quase todas elas, maravilhosas, expressivas exatamente do lirismo nacional. Não se tratava mais exatamente de ser ufanista, ou de se exaltar, ou de trabalhar com clichês. Se tratava agora de informar e gerar uma participação. Isso seria desmistificador e demitizador. Tratava-se de criticar os mitos da nacionalidade, os mitos das antigas crenças de transformar o país através de uma revolução totalizante, isto é, que tomasse conta do país todo, e exatamente denunciar, evidentemente, o que estava acontecendo, mas através de uma informação que gerasse uma participação diferente. Essa participação diferente vai se fazendo na música, aos poucos, de maneira muito, muito notável. Por exemplo, não só na música, em dezembro de 64 se fez o show Opinião, e em 65 se fez uma importante exposição de artes plásticas do Rio de Janeiro, chamada Opinião 65. Foi a ocasião em que os artistas plásticos, pela primeira vez, se põem a falar. Isto é, começam a ter a sua opinião. É um momento também em que no cinema aparecem filmes muito claros quanto a isso. De um lado, por exemplo, em São Paulo, teve o filme São Paulo S.A. do Paulo Sérgio Persson, que era um filme, embora falando do desenvolvimentismo dos anos 50, ele está projetando exatamente um conflito no interior da pequena burguesia, que se enriquecia naquele momento, através, inclusive, de falcatruas com o uso do dinheiro público.
É um momento, por exemplo, que numa outra ponta, o Rui Guerra fazia um filme chamado Os Fuzis. E Os Fuzis era exatamente o estabelecimento quase que de uma dialética interna no seio, por exemplo, de um grupo de soldados, internamente. Quer dizer, por força da miséria reinante numa vilazinha do interior de Minas Gerais, digamos, né? O próprio grupo militar, aos poucos, ele vai se desfazendo no seu monolitismo, e ele vai acolhendo internamente a contradição. E dá origem exatamente a uma dissolução do tipo de repressão que ele deveria fazer. É o momento que começa a se desenvolver mais fortemente uma série de documentários exatamente para informar e ensinar a realidade brasileira. Documentários começam a pulular a partir daquele momento. Por exemplo, um deles notáveis é Viramundo. Quer dizer, é nesse momento que Os Fuzis, Viramundo, o Desafio do Paulo César Saraceni, São Paulo S.A., estão exatamente tentando inventar uma outra linguagem da participação. Em um outro modo, quer dizer, retirando a mitologia do povo, retirando essa ideia de que de uma hora para outra o povo seria conscientizado e se tornaria personagem histórico, que tomaria em si para si, segundo quase que uma receita pobre marxista, não é? Do marxismo empobrecido, tomava nas mãos a revolução e se percebe que, na verdade, a questão é muito mais ampla e mais forte. No horizonte de um capitalismo extremamente bem articulado e de uma lógica cultural deste capitalismo avançado, muito bem articulado, era preciso exatamente dialetizar o meio em que a informação se dava. Então, no caso da música popular, era exatamente entrar na estrutura de evidenciação dessas músicas e, dentro dessa estrutura, tentar estabelecer uma linguagem que não fosse produtora de uma verdade, isto é, uma verdade sobre a nação, sobre o país, uma linguagem que, ao mesmo tempo, assinalasse que alguma coisa poderia vir através disso, não é? Mas que não se saberia muito bem a forma que isso podia tomar.